Agora é momento de nós nos concentrarmos na palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 14 e 15. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da força do hábito. Quais hábitos você tem desenvolvido nesses dias de quarentena? Isso é muito importante, queridos. Nós vamos falar sobre isso agora. Efésios capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, esse é o texto, ó Deus, esta é a palavra que o Senhor nos dá para transmitir aos teus filhos nesta noite. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome na palma da sua mão cada pessoa, cada um que está me ouvindo, me assistindo, Senhor, meu Deus, pelas redes sociais neste momento, que o Senhor possa, meu Deus, tomá-la em suas mãos, falar ao coração dos teus filhos e que esta mensagem de alguma forma produza metanoia, produza transformação na mente e na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, vocês estão ouvindo aí alguns barulhos, né? Essas semanas tem sido muito difícil encontrar equipamento para a gente comprar e montar um set de filmagem, está difícil mesmo, está tudo fechado. Então eu peço aí paciência de vocês, nós estamos nos esforçando para poder trazer a vocês sempre uma mensagem especial para abençoar a sua vida, tá bom? Então Deus vai nos dar graça e com o tempo a gente vai chegar lá. Enquanto isso, a gente fica por aqui. Queridos, acabamos de ler Efésios capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Uma vez que nós estamos de quarentena por conta da pandemia do coronavírus, estamos somente em casa, correto? E saindo apenas em caso de muita necessidade. Essa é a determinação do Ministério da Saúde, né? Há quem fale A, quem fale B, quem defenda que tem que parar com o isolamento e quem defenda que tem que continuar isolado. Não vamos discutir isso hoje, essa não é a nossa discussão, não faz parte da nossa conversa, mas o fato é, nós estamos isolados, nós estamos de quarentena. E aí eu pergunto a você que está me assistindo, o que você tem feito nesse período de quarentena por conta da pandemia de coronavírus? Eu vou dar aí algumas respostas, eu me arrisco em responder algumas coisas. Quem tem o hábito de dormir, e dormir bastante, por exemplo, está tirando atraso, é ou não é? Está dormindo como nunca. Agora, quem tem o hábito de assistir novela, está até reprisando e assistindo novela como nunca. Quem tem o hábito de assistir séries da Netflix, está maratonando e assistindo séries como nunca. Veja que eu estou falando de hábito. Nós estamos falando nesta noite sobre a força do hábito. E a nossa vida, acredite você ou não, a nossa vida é a soma dos nossos hábitos. Você é a soma dos seus hábitos. Bom, o resultado natural de uma vida saudável é o crescimento saudável. E uma vida saudável é produto dos hábitos que nós desenvolvemos ao longo da vida. Quem faz parte da comunidade da ICB Itapac sabe que isso é novidade. Eu vivo falando a respeito disso. Cuidado com os hábitos. Cuidado com os hábitos. Agora você que está me ouvindo pela primeira vez, acho que vai ser bom para você compreender um pouquinho a respeito disso. O que é um hábito? Um hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade. Tudo aquilo que você faz com frequência e regularidade acaba se tornando um hábito na sua vida. Como eu falei antes, dormir pode se tornar um hábito, assistir novela pode se tornar um hábito e às vezes um vício, né? Netflix e coisas desse tipo.
Agora, os hábitos saudáveis resultam em vida e crescimento saudáveis. Agora, os maus hábitos certamente atrapalham o nosso crescimento e resultarão em problemas no futuro. Como exemplo, nós podemos citar os hábitos de higiene e os hábitos alimentares. A pessoa que tem o hábito de fazer uma higiene bucal, ou seja, bucal, né? A escovação, fio dental, ela está semeando dentes saudáveis para o futuro. Por isso que a gente insiste com as crianças. Quando a gente era criança, a gente não gostava muito disso não, né? De escovar e tal, 1, 2, 3, depois de toda a refeição e passar fio dental. A gente não gostava disso não, mas a verdade é que quando nós observamos isso, nós estamos semeando dentes saudáveis para o futuro. Agora, se nós não fazemos isso, com certeza nós vamos frequentar consultórios odontológicos por causa de problema nos dentes. A pessoa que alinha bons hábitos alimentares, ou seja, faz as refeições corretamente, evita o abuso de açúcares e gorduras, e ela alinha isso com bons exercícios, ela está semeando para o futuro um corpo saudável. Não, isso aqui não é autoajuda, não é palestra para perda de peso, não é nada disso. Nós estamos falando a respeito de hábito, e você vai entender bem onde eu quero chegar. E do contrário, quando as pessoas não alinham, os hábitos alimentares com exercícios, elas certamente frequentarão consultórios médicos por causa de problemas de saúde no futuro. Uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi de um médico foi: você é um indivíduo sedentário. Isso foi muito triste, gente. Uma época aí que eu andei fazendo uns exames aí e eu descobri que o grande problema da minha vida naquele momento era o sedentarismo. Se você me perguntar se isso já passou, já resolveu, não vou responder a sua pergunta. Agora, até mesmo o hábito de beber água regularmente é comprovadamente um benefício para o ser humano. Há quem diga 2 litros, 2,5 litros, 3 litros de água por dia, E quem tem esse hábito, os rins acabam agradecendo. Então, quem andou tendo pedra nos rins aí, sabe bem do que eu estou falando, E você deve estar se perguntando assim: mas onde é que ele quer chegar? Está falando de peso, de exercício, onde é que ele quer chegar? Onde eu quero chegar é nisso que eu vou falar para você agora. Assim como o nosso corpo precisa se desenvolver e crescer de maneira saudável, como cristãos nós também precisamos nos desenvolver e crescer até atingir a estatura de Cristo. Meus queridos, não é só o nosso corpo físico não que precisa de hábitos saudáveis para se desenvolver e crescer. Nas questões espirituais, nós também precisamos desenvolver hábitos espirituais saudáveis. Lembre-se, gente, que nosso maior alvo enquanto vivemos neste mundo é dar a Deus a devida glória. Não há alvo maior que esse. Você tem seus sonhos, seus planos, seus projetos, mas o nosso maior alvo como cristãos é dar ao Senhor a devida glória. E eu penso que o que torna isso possível é quando nós nos espelhamos naquele que glorificou ao Pai em cada segundo que esteve entre nós. Ou seja, Jesus é o modelo, Jesus é o parâmetro, Jesus é o espelho. Tanto que, ao escrever aos Efésios, Paulo fala sobre atingir a estatura de Cristo. Por que de Cristo? Porque Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo. Vamos continuar? Agora, como isso é possível? Como é possível crescer até atingir a estatura de Cristo? A resposta é simples. Nós chegamos lá quando nós desenvolvemos hábitos espirituais saudáveis. Hábitos espirituais saudáveis. Queridos irmãos, nós poderíamos escrever um livro a respeito desse assunto, ficar até amanhã, até depois de amanhã, falando sobre princípios, sobre cada hábito que o cristão precisa desenvolver para se aproximar da estatura de Cristo. Mas hoje eu
quero falar só alguns com vocês, te dar uma base, e a partir desta base você seguir a sua caminhada. O primeiro hábito importantíssimo que nós como cristãos precisamos desenvolver é o hábito da oração. Isso mesmo, o hábito da oração. Você pode pensar, mas isso é chover no molhado, pastor, isso eu sei, mas daquilo que a gente sabe até aquilo que a gente pratica, às vezes há uma distância muito grande, e nós vivemos tempos tão estranhos, tão esquisitos, que nós precisamos reforçar princípios básicos da caminhada cristã. E não se engane, sem a oração nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 12. Ele escreve assim: que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Olha só o conselho, orem sempre. E esse conselho ele não deu apenas aos romanos, não, também deu aos tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, está escrito assim: orem sempre, orai sem cessar. Por que isso é importante? Por que esse negócio de oração é tão primordial, é tão prioritário para a nossa vida como cristão? Pessoal, todo relacionamento ele se desenvolve com base na conversa, com base no diálogo, e eu acho que você concorda comigo. E quando falta diálogo, o relacionamento sofre. Se você pensar bem com relação ao casamento, com relação às amizades, à igreja e qualquer outro relacionamento, eu acho que você vai concordar comigo. Quando falta diálogo, falta conversa nas nossas relações, as nossas relações sofrem. Agora, a oração é um dos hábitos mais importantes que o cristão pode e deve desenvolver, porque orar é muita coisa, sobretudo dialogar com Deus, sobretudo conversar com Deus. Observe sua vida, quais são os relacionamentos, as relações que melhor se desenvolveram, mais deram certo na sua vida? São aquelas em que há diálogo, são aquelas em que há conversa, são aquelas em que há mutualidade. Na nossa relação com Deus não é diferente, queridos. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos dialogar com Deus, e a forma bíblica mais eficaz para isso é a oração. Então, sem o hábito da oração, dificilmente conheceremos o coração de Deus. Um personagem bíblico que me chama muita atenção com relação a esse assunto é Daniel. Eu acho que boa parte de vocês conhecem a história de Daniel, não vou me aprofundar nisso. Mas há um texto que fala que ele tinha um espírito excelente. E nós vemos que Daniel, tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele se propunha a fazer dava certo. E, a não ser que eu esteja errado, 4 reis passaram por aquele povo durante a vida de Daniel. 4 reis diferentes, que eu não vou cometer gafe agora porque eu não vou lembrar todos, mas 4 reis diferentes passaram por ali, e Daniel esteve no topo, sempre no governo, nos 4 reinados. Por quê? Temos muitas respostas para isso. Existem vários detalhes que poderiam permear nossa resposta, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, é: Daniel era um camarada de oração. Daniel era um homem de oração, porque a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os dias Daniel tirava pelo menos 3 períodos de oração. Para quê? Para dialogar com Deus, para falar com Deus, para conhecer o coração de Deus. Você deve olhar para mim e falar: pastor, eu malemar consigo fazer um período de oração, estou com dificuldade até de fazer o propósito de 21 dias de jejum, oração e leitura da Bíblia. O senhor vem me falar de 3 períodos? Eu não estou falando de 3 períodos, eu não estou falando de 5, eu não estou falando de 1, eu não estou falando de nenhum. O que eu estou falando é: sem a oração, o cristão não vai a lugar nenhum.
Sem oração ele fica esquentando o banco da cadeira, né? Vem, assiste o culto e ele acha que isso faz um cristão melhor, né? Mas na verdade, irmãos, se nós não desenvolvermos uma vida de oração, a nossa vida cristã é uma vida capenga. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou a você nesse tempo de quarentena, né, que nós estamos isolados por conta do coronavírus, desenvolva hábitos saudáveis, hábitos espirituais saudáveis. Ei, sai da internet um pouquinho, larga o celular um pouquinho, sai da televisão, vai dobrar o seu joelho e vai orar. Nós queremos muito sair dessa situação, mas se eu não me engano em Crônicas está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, querido, tudo. A oração, irmãos, a oração, ela mexe com o coração de Deus. Fale com Deus, junta a família, fale com Deus. Se a família não quiser, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e fala com Deus. Depois você me conta como vai ser isso na sua vida. Segundo hábito que eu quero falar com você, estou nas bases, hein, gente? Nas coisas simples da vida cristã, e que às vezes a gente pensa que faz, pensa que sabe, e na verdade está muito aquém do necessário. O segundo hábito que eu quero falar com você nesta noite é o hábito de estudar e praticar a palavra. Escute, estudar e praticar a palavra. Vamos lá, livro de Josué, capítulo 1, verso 8, todo mundo conhece, mas eu vou ler para vocês. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver, ou seja, praticar, para viver de acordo com tudo o que está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha lá Josué iniciando, né, o seu ministério, a substituição aí de Moisés, e ele já recebe uma orientação muito importante para a sua vida. E fala para ele assim, ó: estude o livro e pratique aquilo que você aprender. Então veja, quando Deus chamou e comissionou Josué, deu a ele um conselho maravilhoso: seja um estudioso da minha palavra. Por que conhecer a palavra é tão importante, queridos? Por que conhecer a palavra é tão importante? Escute essa resposta. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, Ele faz em conformidade com a palavra dEle. Tudo que Deus faz, todo o projeto de Deus está estruturado na palavra dEle. Por exemplo, por que Pedro andou sobre as águas? A questão da fé, porque não sei o que e tal. Pedro andou sobre as águas porque Jesus falou: vem, e ele foi andando sobre as palavras de Jesus, queridos. Enquanto ele andou sobre as palavras de Jesus, ele andou sobre as águas. No momento que ele esqueceu, teve um lapso, esqueceu das palavras de Jesus, deixou de andar em cima da palavra que Jesus deu para ele, ele começou a afundar. Então é importantíssimo nós conhecermos a palavra do Senhor. Agora em Tiago capítulo 1, verso 25 diz: o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha lá, conhecer e praticar, essas duas coisas vão se transformar em uma coisa só, porque senão uma não vai surtir efeito sem a outra. Entenda, tão importante quanto ou mais importante do que conhecer a palavra é praticar a palavra. Existem pessoas nas igrejas e fora delas, porque eu já me deparei com pessoas assim na igreja e também fora delas, que são um poço de conhecimento bíblico, conhecem muito, e às vezes acham que conhecem e até conhecem mais que o pastor, mais que o líder da igreja.
E eu não tenho constrangimento nenhum em dizer que já me deparei, inclusive pastoreei pessoas que sabiam mais do que eu. Isso faz parte e é até muito bom que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer para você é: o conhecimento sem a prática não tem valor. Você conhecer, mas não praticar, só aumenta a sua responsabilidade. Quer uma prova disso? Com um exemplo muito simples: saber que fazer exercícios faz bem para a saúde, mas continuar vivendo sem fazer exercício aumenta a nossa responsabilidade, mas não melhora a nossa qualidade de vida, não melhora a nossa saúde. Que adianta a gente saber que precisa fazer exercício, mas não fazer exercício? Nada. Conhecimento da palavra gera pessoas informadas, mas a prática da palavra gera pessoas transformadas. A metanoia, a maior transformação que pode acontecer na sua vida como um cristão, ela vai acontecer a partir do momento em que você pegar tudo o que você aprendeu e começar a praticar. Porque saber e não fazer não nos faz melhores que os hipócritas, não é verdade? Então pega tudo que você aprendeu a respeito da palavra até hoje, põe em prática, meu irmão, põe em prática, minha irmã. Porque senão você fica: eu estou há tanto tempo na igreja, nunca acontece nada, nunca vi nada. Aí eu te pergunto: mas o quanto do que você tem aprendido você tem praticado? Você passa aí 2 cultos por semana, 3 cultos por semana, 1 culto por semana, e você ouve a mensagem, você ouve os testemunhos, e o quanto do que você aprende você traz para a sua vida prática pessoalmente. Porque se você não fizer isso, você vai ser um crente de carteirinha, uma pessoa até de bom hábito de vir à igreja, mas nada vai acontecer. Você é salvo, eu creio, pela fé. Mas se você quer ver coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida aqui, não só na eternidade, aqui, comece a praticar aquilo que o Senhor Jesus tem te ensinado. Consegue compreender a diferença entre apenas conhecer, estudar e conhecer e praticar? O que muda as nossas vidas não é o quanto conhecemos da palavra, mas o quanto dela praticamos. Guarde isso no seu coração. Terceiro hábito, muito importante para a sua vida, é o hábito de contribuir, o hábito de doar, o hábito de abençoar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim: que cada um contribua, doe, oferte, como você preferir, conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O hábito de contribuir. Contribuir é um dos maiores e melhores hábitos que podemos desenvolver na vida. Por quê? Porque contribuir revela a nossa capacidade de doar, de dar, de oferecer, de entregar e até mesmo de amar. Como assim, pastor? É simples, não é difícil de entender isso não. Veja que Deus, Ele amou o mundo de tal forma que Ele fez o quê? Tirou? Não. Subtraiu? Não. Deus amou o mundo tanto, de tal forma que deu, entregou, doou, ofertou o seu único Filho. Quando nós contribuímos, queridos, quando nós doamos, nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Pai, e isso nos faz se aproximar ainda mais da estatura de Cristo. Cristo foi o maior doador da história, foi aquele que mais renunciou, que mais abriu mão, entregou a sua vida, verteu o seu sangue. Tudo que o Senhor Jesus fez enquanto esteve entre nós foi doar, foi contribuir com a humanidade. E nós temos, queridos, muitas maneiras de contribuir com um projeto, o maior projeto da história. Que projeto é esse? O Reino de Deus. O Reino de Deus é o maior projeto da história. E como nós podemos contribuir? Na ICB Itapac nós temos várias maneiras, né? Nós podemos contribuir nos envolvendo em ministérios e servindo as pessoas com amor, porque a nossa missão é o nosso trabalho para com os não crentes, e o nosso ministério
é o nosso trabalho, é a nossa função para com os nossos irmãos em Cristo. Então nós podemos contribuir com o reino, servindo uns aos outros e fazendo isso com muito amor. Nós podemos contribuir ofertando com generosidade. Generosidade. Ofertar com generosidade não é toma lá da cá, não é barganha, não é moeda de troca. Ofertar com generosidade é ofertar porque nós amamos, é porque nós cremos, nós acreditamos no propósito de Deus, no reino dele estabelecido nessa terra. Ofertar com generosidade. Nós podemos contribuir também quando nós entregamos ao Senhor o nosso dízimo com fidelidade. Costumo sempre dizer, queridos, que a gente não cobra esse tipo de coisa, né? Tem que ser pela fé, por amor e porque a pessoa confia tanto no poder de Deus que entregar o dízimo não é um problema, né? Não pode ser um problema mesmo, né? Não pode ser a mesquinharia, os 10% e não sei o quê. Dízimo é 10% sim, assim é o nosso entendimento, né? Daquilo que Deus confia nas nossas mãos, mas entregá-lo não é uma decisão de fé, é uma decisão pessoal, e normalmente faz isso quem aprendeu a viver pela fé, quem aprendeu que é apenas um mordomo neste mundo, e o mordomo ele cuida das coisas do seu Senhor, né? E ele faz com alegria e com muito amor. Então olha quantas possibilidades nós podemos desenvolver para vivemos uma vida de contribuição. Desenvolva esse hábito. Quando contribuir, quando servir aos irmãos, quando ofertar, quando dizimar, for um hábito na sua vida, isso não será mais um problema. Você fará por hábito e por amor. E o quarto princípio, o quarto hábito que eu quero trazer para você nesta noite é o hábito da comunhão. O hábito da comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Nós temos muitas coisas nesse texto, né? Aliás, cada texto bíblico é muito rico e nos traz conhecimento importante. Mas nesse texto, por exemplo, olha só, o apóstolo Paulo ele alerta aos hebreus a respeito de que o dia está chegando. Uma coisa que me chama muita atenção na igreja primitiva é que eles estavam sempre juntos, sempre reunidos, não havia necessitados entre eles repartiam pão. Era uma igreja espetacular e que nos inspira para os dias de hoje, inclusive. Mas o que mais me chama a atenção é que a fé daquela igreja é que Jesus voltaria naqueles dias. A fé dos primórdios, dos primitivos, dos cristãos da igreja primitiva, é que Jesus voltaria naqueles dias. Jesus voltou naqueles dias? Ele não voltou, mas se tivesse voltado não seria um problema para aquela igreja, porque era uma igreja que procurava viver os princípios estabelecidos por Deus através dos profetas, do seu filho Jesus e depois dos apóstolos. Agora tem mais coisa importante nesse texto, e uma delas é onde diz: animemos uns aos outros. Em tempo de angústia, né, como esse que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, que eu não me recordo, aos 35 anos de idade, não me recordo de uma situação como essa, e conversando com os mais antigos também, nesse patamar, né, de loucura das pessoas, também o pessoal não se lembra, porque é realmente uma coisa diferente para a gente, coisa nova aqui, quarentena por conta de um vírus. Não é só a cidade, nem o estado, é o país, é o continente, é o mundo inteiro, todo mundo, e o pessoal meio no desespero. Tem gente até falando que já é o sinal do fim, que Jesus está voltando, e é até bom que alguns pensem assim, porque vão orar mais, não é verdade? Vão contribuir mais, vão ler mais a Bíblia, né? Não deveriam fazer isso por medo, mas sim por fé, não é verdade? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A nossa relação com Deus ela não tem base no medo, mas no temor, tremor e no amor, não é verdade? Então, o texto diz: animemos uns aos outros. Quando fala de uns aos outros, nós estamos retomando aí o conceito de comunhão.
uns aos outros. Muitos pensam que comunhão é um estado, né? Mas a comunhão, na verdade, é um hábito que precisa ser desenvolvido. Se não desenvolve, a igreja não vive em comunhão. Existem muitas coisas que vão ser feitas para que haja comunhão, muito mais do que falar. Por exemplo, tem gente que fala que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com a família. Tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com a esposa, não tem comunhão com os filhos. E eu fico batendo naquela tecla: como é que você consegue ter comunhão com um ser que você não vê a não ser pela fé, se você não desenvolve comunhão nem com as pessoas que você pode beijar, abraçar e falar eu te amo? Então olha, a Bíblia ela faz cerca de 25 referências relacionando uns aos outros. A Bíblia fala sobre ensinar uns aos outros, sobre exortar uns aos outros, sobre suportar uns aos outros, sobre ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, aceitar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, e por aí vai, além de amar uns aos outros. Então veja, a comunhão ela pode ser resumida com uma sentença de Jesus, justamente esta última que eu falei, quando Jesus ele fala assim: amai uns aos outros, amai uns aos outros. Em linhas gerais, o Senhor Jesus está olhando para a gente falando assim, tenham comunhão uns com os outros. E aí quando entra na esfera do amor, aí as pessoas já ficam reticentes, porque cada um entende amor de uma forma. Inclusive existem linguagens, né, para expressar o amor. E muitos não entendem e têm essa dificuldade de entrar na esfera do amor, principalmente porque entendem o amor como um sentimento. Amor não é sentimento, não é um mero sentimento. Por que eu digo isso? Porque sentimento acaba. Você concorda comigo? Sentimento acaba. Hoje você sente, amanhã você não sente mais. Mas o amor, aquele que emana do Senhor e que nos move, né, e nos constrange a também amar os outros da mesma forma, esse amor com o qual Jesus fala amai uns aos outros, ele é um amor de um padrão mais elevado, ele é um amor estruturado em uma decisão. O amor que o Senhor nos pede para amar uns aos outros, ele tem a sua estrutura em uma decisão. Então não depende do que eu sinto, eu amo e ponto final. Eu tenho aprendido isso ao longo da vida, queridos. Demorei, aprendi e estou tentando praticar, tentando fazer com que o amor ele não seja estruturado em minha vida apenas em sentimento, porque hoje a gente sente uma coisa, amanhã a gente sente outra. Hoje a gente sente, amanhã a gente não sente mais. Então ame, mas ame com base em uma decisão. Tenha esse amor estruturado em uma decisão. Amar é um hábito a ser desenvolvido. Amar é um hábito a ser desenvolvido. Eu quero encerrar com você agora essa mensagem, dizendo o seguinte, que nós poderíamos continuar aqui e até escrever um livro sobre hábitos espirituais. Pastor, ficou tão raso? Não está raso não. Hoje foi o suficiente para você dar um pontapé inicial aí, nessa quarentena que você está enfrentando aí, esse isolamento com a família, os filhos deixando doido, né? Pega esses 4 hábitos, começa a pensar neles e ver o que você pode fazer para aprofundar isso na sua vida. Nós poderíamos falar sobre jejum, sobre submissão, sobre renúncia e por aí vai, mas eu creio que hoje nós temos o suficiente para a gente orar e pedir ao Senhor que nos ajude em nossa caminhada. Inclusive, pessoal da ICB Itapá, que nós estamos em propósitos de 21 dias de jejum, oração e leitura bíblica. Quer desenvolver hábitos saudáveis, espirituais? Começa por aí, querido. Começa por aí, 21 dias orando pelo menos 15 minutos, fazendo a leitura do Evangelho de João, um capítulo por dia, e um jejum definido por você com a sua família. É só isso, nada mais. Comece com esse propósito. Você vai ver no final dos 21 dias, você vai falar, mas já acabou, quero continuar. É disso que eu estou falando, de sermos sedentos, famintos pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Então que em nome de Jesus
nesse tempo de quarentena você possa voltar às origens, né? Com coisas simples, hábitos simples, orar mais, ler mais a palavra e praticar a palavra, né? Contribuir, desenvolver um coração de doador, porque melhor é dar do que receber, assim diz a Bíblia, e desenvolver o hábito de amar, que você possa amar a sua família, amar os seus amigos e, como desafio que o Senhor nos propôs, amar também os seus inimigos. Vamos orar, queridos?